Daí um colega avisou, olha, houve um acidente, uma explosão no shopping e está tudo destruído, está havendo problema de calamidade lá. O senhor passaria exatamente por aqui? Sim. Que foi o trecho mais atingido do shopping. Perfeitamente. Para vir a esta loja é o caminho mais próximo da via pública. É como se a gente tivesse ganho todos os prêmios. Como se a gente tivesse ganho na Quina, na Mega Sena, na Super Sena, no bilhete da Federal, tudo. Foi o currículo que me salvou. Imagina quantas pessoas não deveriam estar e estavam aqui e tiveram tanto sofrimento. E eu, ao contrário, eu deveria estar, havia planejado na véspera. Foi um azar que acabou me dando a vida de volta. Dentro de um caráter absolutamente humano, eu fico aqui pensando, puxa, nem sei se eu mereço tanta sorte, eu fui abençoado, né? Programa de domingo. Neste domingo, algumas pessoas foram para a porta do shopping Osasco Plaza tentar ver de perto a destruição. A segurança do shopping colocou tapumes e cordas para isolar a área. Nem a imprensa pôde entrar para acompanhar o trabalho dos peritos. Desde as primeiras horas da manhã, eles trabalharam na procura de novas provas do acidente. Os peritos tentaram encontrar conexões e emendas da tubulação que tivessem evidências do ponto exato do vazamento de gás, mas nada foi encontrado. Eles afirmam que, apesar dos cuidados na perícia, os trabalhos foram prejudicados pela retirada dos escombros no dia da explosão, o que foi justificado para o salvamento das vítimas. Como ainda não há conclusão das causas da explosão, o trabalho da perícia vai continuar. Continuaremos analisando as plantas, são mais de 200 plantas, né? Estamos analisando toda essa documentação, estamos fazendo uma relação dos documentos que serão necessários serem apresentados por parte do shopping, das empresas que participaram desta obra, não é? Da própria empresa gerenciadora do empreendimento. E estamos exaurindo todas as possibilidades, né? Até o final da tarde de hoje, o número de mortos na tragédia de Osasco era de 40 pessoas. O bebê Bruno dos Santos Pereira da Silva, de 54 dias, continua internado na UTI aqui do Hospital Montreal de Osasco. Segundo os médicos, ele não corre mais risco de vida, mas continuará em observação. A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que há 53 vítimas internadas, 10 em estado grave. Amanhã, segunda-feira, os peritos da polícia, a administração do Osasco Plaza e os lojistas vão se reunir para discutir a abertura do shopping. Afinal, por quanto tempo ainda os responsáveis por acidentes como esse de Osasco vão continuar sem punição? Terça-feira, 11 de junho. Por volta de meio-dia, 50 mil pessoas se encontram no Osasco Plaza Shopping, em São Paulo. A maioria faz compras para o Dia dos Namorados. Outras apenas passeiam. De repente, uma explosão. O piso da praça de alimentação é jogado para o alto, destruindo pilastras e caindo sobre as centenas de pessoas que almoçavam na hora. Cenas que muita gente não consegue esquecer. Começou a cair pedaços de parede, né? Aí todo mundo começou a gritar, eu saí pra ver. Quando eu saí pra ver, só tava aquela fumaceira, né, gritando, caindo, sendo atingido por destroço, né? Foi a coisa mais triste que você pode imaginar. Depois do choque inicial, começa o trabalho de tentar encontrar sobreviventes debaixo das toneladas de concreto. Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e até soldados do Exército são convocados. Mas até os moradores da cidade entram como voluntários no mutirão da solidariedade. O trabalho é difícil e é preciso ter muito cuidado para que as buscas não provoquem desmoronamentos que acabem matando as vítimas soterradas. De repente, os bombeiros ouvem alguma coisa. Silêncio! Devagar, ali vai devagar. O menino Bruno, de menos de 2 meses, é retirado vivo dos escombros. Ele é levado para um hospital, liberado, mas depois volta a ser internado por causa das graves fraturas. Outros não tiveram uma segunda chance. Dezenas de pessoas já foram retiradas sem vida. Dor de quem perdeu parentes e de quem ainda procura por eles. Eu não consigo encontrar minha filha em lugar nenhum.
Tragédias como esta não são incomuns no país. Em 71, o desabamento do pavilhão em construção na Gameleira, em Belo Horizonte, provocou a morte de 64 operários. Na época, se chegou a dizer que a obra tinha sido feita num aterro sem condições. No mesmo ano, parte do elevado Paulo de Fronten, no Rio, desabou. 26 pessoas morreram e 22 ficaram feridas, muitas delas mutiladas. O engenheiro responsável pela obra foi o único condenado. Ele pegou 1 ano e 4 meses de prisão, mas nunca cumpriu a pena por ser réu primário. No ano passado, um prédio desabou em Guaratuba, no litoral do Paraná, causando a morte de 30 pessoas. Existe a denúncia de que o edifício foi construído com material inadequado, mas nada ainda ficou provado. No caso de Osasco, o laudo inicial dos peritos indica que a explosão foi provocada por um vazamento de gás de cozinha no subsolo do shopping. E o mais grave é que, segundo estes peritos, a direção do shopping sabia há vários dias do problema, mas não tomou qualquer providência. Providências que poderiam ter salvo dezenas de vidas. Vidas como a de José Antônio da Silva, nascido na cidade de Mendes, no interior do Rio. Ele morava há alguns anos em São Paulo. José morreu porque resolveu fazer algo absolutamente cotidiano para milhares de pessoas: ir às compras no shopping center. Ele disse que falou para o meu cunhado: eu vou lá no shopping que eu quero comprar um presente dos namorados para Marise. Aí ele saiu. A família dele não acredita em fatalidade e acha que existem culpados. Eu não acredito em fatalidade, não. Não acredito mesmo. Eu acho que tudo, não há casualidade, não existe. Alguém é culpado por isso, alguns ou alguém, mas há culpa nisso, né? Além da dor da perda, os parentes ainda precisam enfrentar a lentidão da justiça na luta por uma indenização. São processos muito demorados e muito complexos, que com muitos interesses. Até para você localizar quem é o responsável já é um problema processual grave. Porque o administrador do shopping vai dizer que o responsável é a construtora vai dizer que é o administrador vai dizer que é uma determinada loja, alguém que fez uma obra lá. Enfim, quer dizer, essa complexidade toda, porque realmente não é uma questão simples, não é? Talvez ela tramite pelos tribunais de São Paulo, os tribunais singulares, depois deve acontecer recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo e uma última hipótese ainda é um recurso para Brasília. Mas quanto vale uma vida humana? Como é possível calcular um valor a ser pago a quem perdeu filhos, pais ou irmãos? A regra para avaliação dessa indenização é com base na sobrevida da pessoa. Se a pessoa tem 18 anos, se imagina que ela tem uma sobrevida até 60 anos, se vê o número de meses existente entre 18 e 60 anos e se multiplica esse valor pelo salário que a pessoa recebe. A indenização é a única forma ou fórmula que o homem civilizado encontrou para minimizar essa situação, mas evidentemente que não recompõe o sofrimento e, enfim, não recompõe a perda de forma nenhuma. A perda é uma coisa que não tem solução, ainda mais de uma maneira tão estúpida assim. Mais do que qualquer pagamento em dinheiro, o que os parentes das vítimas destas tragédias querem mesmo é que casos como este não se repitam mais. Não é justo, por irresponsabilidade de alguns, tantos sofram, né? Tem que ter mais fiscalização, tem que ter mais responsabilidade sobre isso. O meu irmão não morreu, mataram. Isso é que eu acho que é duro, você perder alguém por culpa de alguém. Os peritos do Instituto de Criminalística de Osasco dizem que houve falha no projeto de construção do shopping center, onde uma explosão de gás matou 40 pessoas na terça-feira da semana passada. O repórter Luiz Cosme está no shopping em Osasco e tem mais informações. Boa tarde, Cosme.
Boa tarde, Carlos Henrique. Neste momento, policiais da delegacia aqui de Osasco e promotores do Ministério Público estão percorrendo vários hospitais da região. Eles começam a tomar depoimentos das vítimas da explosão do Osasco Plaza Shopping. É a primeira ação efetiva da polícia no inquérito que já foi aberto para apurar responsabilidades. O delegado seccional de Osasco pediu, e nós inclusive vamos divulgar, o telefone da delegacia de Osasco. Ele quer que as pessoas que já tenham saído do hospital ou que estejam incomunicáveis para a polícia entrem em contato com a delegacia no telefone 703-1045. Eu vou repetir, o DDD de Osasco é o mesmo de São Paulo, 011, e o telefone é o 703-1045. Enquanto isso, o trabalho de investigação para saber as causas do acidente continuam aqui na parte interna do Osasco.